Olá, aluno, olá, aluna. Eu sou o professor André Bessa e é com muito prazer que estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre direito empresarial. Direito empresarial, que como devemos saber, não chega a ser uma subdivisão do direito civil. Não vamos fazer essa confusão pelo fato das regras gerais de direito empresarial estarem dentro do Código Civil. Direito empresarial que é, sim, um ramo autônomo do direito, né? É o direito do empresário, é o direito das sociedades empresárias. E é por isso que, durante esta nossa conversa, vamos sempre ressaltar esse conceito. Aliás, vamos começar por ele. Já que o direito empresarial é o direito do empresário e da sociedade empresária, a primeiríssima coisa que precisamos examinar é justamente o conceito de empresário. Empresário, diferentemente do que podemos pensar, não é um conceito de dicionário, não é um conceito vulgar. O conceito de empresário é, na verdade, um conceito legal. É um conceito que está expresso no artigo 966 do Código Civil. E é o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Repetindo, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Nós temos aí, portanto, um conceito bastante amplo, um conceito que quase alcança toda a atividade econômica. Desse conceito, nós podemos extrair os elementos caracterizadores do empresário. Então, veja bem, nós temos aí, considera-se empresário quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Esse profissionalmente já nos dá o primeiro elemento caracterizador do empresário, que é o profissionalismo. O empresário é um profissional naquilo que faz. Hoje em dia, todos nós gostamos de tirar fotos, né? Temos à mão um celular e gostamos de tirar fotos e tiramos fotos em todas as ocasiões possíveis, mas o que nos diferencia, por exemplo, de um fotógrafo profissional? O fotógrafo profissional, naturalmente, ele tem o know-how, ele tem toda a tecnologia, ele conhece a melhor luz, ele conhece o melhor enquadramento e ele vive de tirar fotos. Ele tira daí o seu sustento, né? Diferentemente de mim, diferentemente de você, a gente tira foto quando encontra os amigos, quando a gente sai de férias, por aí, qualquer coisa assim. O fotógrafo profissional, ele vive daquilo que faz, né? Nós podemos gostar de cozinhar. Eu gosto de comer, né? Mas tem gente que gosta de cozinhar. O que diferencia você que gosta de cozinhar, que cozinha no domingo, vai fazer uma coisa diferente, de um cozinheiro profissional? O cozinheiro profissional, ele vive daquilo que faz, né? Então ele tira dali o seu sustento. Daí nós temos então o elemento do profissionalismo, que é o primeiro elemento caracterizador do empresário. Quando a lei coloca, quando o artigo 966 coloca, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada, o que a lei está querendo dizer, o que o Código está querendo dizer, é exatamente que o empresário, ele é um profissional naquilo que faz, ou seja, ele tira dali o seu sustento, ele tem todo o aparato, ele tem toda a tecnologia e o know-how para fazer aquilo que ele faz. O segundo elemento caracterizador do empresário, que nós também extraímos do artigo 966 do Código Civil, é o exercício de atividade econômica, essa atividade econômica consistindo em produção ou circulação de bens ou de serviços como atividade fim. E aqui eu destaco como atividade fim. Veja bem, retomando ali o conceito, vou voltar um pouquinho. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Olha só, o empresário é alguém que exerce, portanto, uma atividade econômica.
E essa atividade econômica consiste em quê? Produção ou circulação de bens ou de serviços. Isto é uma noção extremamente ampla, né? Nós conseguimos enquadrar aí, por exemplo, a indústria, atividade industrial. Quem trabalha com atividade industrial é empresário? Sim, quem trabalha com atividade industrial é empresário. Nós enquadramos aí também o comércio, né? O que é comércio? É circulação de bens. Nós enquadramos aí também a prestação de serviços, olha aí, produção, circulação de bens ou de serviços. Então, praticamente toda atividade econômica poderia se enquadrar nessa noção de empresa, né, de atividade empresarial, com algumas exceções que nós vamos ver logo mais. Mas o que é importante destacar neste momento? O exercício de atividade econômica, de produção, circulação de bens ou de serviços como atividade fim. Tá? Ou seja, o empresário é alguém que tem finalidade econômica. Ele não apenas exerce uma atividade econômica, mas ele tem finalidade econômica. Mas, Bessa, tem uma diferença, então, entre atividade econômica, exercer atividade econômica e ter finalidade econômica? Sim. Tá? De repente, veja, por exemplo, uma fundação que se propõe a fazer filantropia, que tem entre os seus objetivos a filantropia. Tá? Para fazer filantropia, essa fundação vai necessitar de recursos. Como é que ela vai captar esses recursos? Ela pode, de repente, né, ter algum tipo de atividade econômica para captar esses recursos. Tá? Aí a gente vai dizer assim, essa fundação ela tem finalidade econômica? Não, ela não tem finalidade econômica. Ela exerce atividade econômica e os recursos obtidos em razão dessa atividade econômica, ela vai empregar nos seus verdadeiros fins, que são filantrópicos. Tá? Até uma igreja poderia exercer atividade econômica. Então a igreja, se exercer atividade econômica, ela vai ser considerada uma empresa? Não, absolutamente. Por quê? A finalidade da igreja é filantrópica, é social, é religiosa, né? Os recursos que ela obtiver em razão de uma eventual atividade econômica, por exemplo, é muito comum a gente ver em época junina, né? Igrejas promovem arraiais, e nesses arraiais vendem comida, vendem bebida, né? Entretenimento, aquilo ali é atividade econômica? Olha, não deixa de ser. Não deixa de ser. Então a igreja virou empresa? Não, porque aquela atividade econômica é uma atividade meio, é apenas uma fonte de captação de recursos para a igreja empregar nos seus verdadeiros fins religiosos, sociais, filantrópicos, seja o que for, ok? Já o empresário, não. O empresário ele não apenas exerce atividade econômica, mas ele tem finalidade econômica. Ou seja, os recursos que o empresário capta em razão da sua atividade empresarial, ele vai colocar no bolso e ser feliz por aí, ok? Então, quando a gente diz ter finalidade econômica, na verdade é o objetivo do lucro, certo? Bom, vamos adiante. Então, nós temos, recapitulando, primeiro elemento caracterizador do empresário, o profissionalismo, né? O empresário faz o que faz profissionalmente, vive daquilo que faz. Segundo elemento caracterizador, exercício de atividade econômica como atividade fim, ou seja, ele está visando o lucro. E nós temos, finalmente, aqui o terceiro elemento caracterizador. Vou voltar mais uma vez aqui ao conceito de empresário, conceito legal de empresário. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Vamos aqui enfatizar esse organizada, né? Ok. Atividade econômica organizada. Bom. Então, atividade econômica organizada significa o quê? Que tudo está arrumadinho, que tudo está bonitinho? Não, não é nesse sentido. Tá? A organização a que se refere a lei é a organização empresarial. E o que significa
a organização empresarial? Nada mais do que a conjugação dos chamados fatores básicos da produção, tá? Que são capital, trabalho, insumos e tecnologia. Quando se fala, portanto, em organização empresarial, o que está a lei querendo dizer? Tá? Que o empresário é alguém que reúne necessariamente esses fatores básicos da produção. Vamos falar de cada um deles. Primeiramente, capital, né? O investimento. Para tornar realidade uma empresa, não basta boa vontade, é necessário o capital, o investimento, né? Então, o capital é justamente esse investimento feito pelo empresário para que a atividade empresarial se tornasse realidade. Esse investimento pode ser feito em dinheiro ou em bens, tá? A integralização do capital de uma empresa, ela pode vir em espécie ou pode vir também, por exemplo, um determinado empresário, um determinado candidato a empresário, ele tem um prédio, tá? E ele quer colocar esse prédio a serviço da empresa. O valor desse prédio pode entrar como a parte dele na integralização do capital. Isso é perfeitamente possível. Tá? Ou um outro sócio tem um veículo, tem um caminhão, e esse caminhão pode ser útil para a empresa. Maravilha. Então, esse caminhão vai apurar quanto vale esse caminhão, e esse caminhão significará a integralização da parte dele no capital. Tá? Então, o capital é um investimento feito pelo empresário para que a empresa se torne realidade. Trabalho ou mão de obra. Tá? O empresário tem gente trabalhando para ele. Necessariamente, sim, necessariamente. Então, quem está sozinho no exercício de uma atividade econômica não é empresário? Não, não é empresário. Se você está sozinho no exercício de uma atividade econômica, você não tem ninguém trabalhando para você, né? Se todo o resultado da atividade que você exerce depende da sua atuação pessoal, personalíssima, então você não é empresário. Você, conforme o caso, poderá ser um trabalhador autônomo ou um profissional liberal, tá? Mas empresário você não é. Então veja bem, a minha atividade consiste no seguinte: todo dia de manhã, ali eu acordo, eu tenho umas amostras de produtos na minha casa, eu coloco essas amostras na mala do meu carro, eu saio para visitar clientes e coloco aquelas amostras, tal, eventualmente algum cliente se interessa por aquilo ali, faz um pedido, eu retransmito esse pedido para o fabricante, ganho uma comissão e todos os dias eu faço a mesma coisa, todos os dias eu faço isso. Eu sou empresário? Não, eu não sou empresário, eu sou apenas um profissional autônomo, ok? Por que que eu não sou empresário? Porque eu não tenho ninguém trabalhando para mim, tá? Porque o resultado da minha atividade depende exclusivamente da minha atuação pessoal, personalíssima. Então, é necessário, quando a gente diz, o empresário precisa ter gente trabalhando para ele, não são necessariamente 100 pessoas, né? Não são necessariamente 1000 pessoas, mas, de repente, 1, 2 pessoas já podem significar a mão de obra necessária para tocar aquela atividade empresarial, ok? Então, vamos lá. Capital, trabalho, insumos. O que são os insumos? Os insumos são a matéria-prima de que necessita o empresário para tocar a sua atividade. Então, se, por exemplo, o empresário explora um restaurante, tá? O que seriam os insumos nesse restaurante? É carne, é peixe, é frango, é arroz, enfim, tá? E a tecnologia, finalmente, que seria o quê? Seriam os equipamentos necessários, seria o aparato necessário para o desenvolvimento daquela atividade. Se nós vamos reposicionar aqui o exemplo do restaurante, né? Se nós estamos falando de um restaurante, o que seria tecnologia no restaurante? Seria liquidificador, seria freezer, seria batedeira, ok? Então, o empresário, ele conjuga, ele reúne todos esses elementos, esses fatores básicos da produção: capital, trabalho, insumos e tecnologia. E isto significa a organização empresarial, ok? Então,
A organização empresarial, ela é um dos elementos, eu diria até mais importantes para a caracterização do empresário. Se nós tivéssemos que ilustrar a organização empresarial, tá? Eu diria que se trata de uma espécie de máquina em funcionamento, tá? É como, tá aqui, nós temos aqui a organização empresarial. Essa organização empresarial, ela é uma máquina, vou colocar aqui a maquininha funcionando, aqui a chaminé soltando fumaça, né? E essa organização empresarial é ela que é responsável pelo resultado da atividade empresarial. Quando eu digo resultado da atividade empresarial, estou me referindo a quê? Produção ou circulação de bens ou de serviços. Ou seja, o resultado, produção ou circulação de bens ou de serviços, ele advém aqui do funcionamento desta máquina, que é a organização empresarial. E quem é o empresário nessa história? O empresário é o responsável pelo funcionamento da máquina, tá? Então é ele que dá a partida na máquina, é ele que verifica se a máquina está funcionando direitinho, é ele que vai ver que se precisa trocar alguma engrenagem da máquina, ok? Mas o que acontece, pessoal? Se esse empresário, por exemplo, adoecer, vai parar a atividade? Não vai parar, porque olha aqui, a máquina está em funcionamento, certo? Se esse empresário viajar, vai parar a máquina? Não vai parar, não vai parar. O resultado não vai deixar de ser produzido, porque a máquina está em funcionamento. Por outro lado, existe uma outra situação em que o resultado, ele depende diretamente da atuação da pessoa, tá? Da atuação personalíssima do sujeito. Então, neste caso aqui, nós não temos empresa. Isto aqui não é empresa, tá? A situação número 1 é de empresa, a situação número 2 não é de empresa. Por exemplo, corretor de imóveis. Eu quero saber se o corretor de imóveis é empresário. Vamos ver se ele está na situação número 1 ou na situação número 2. Retomando aqui na tela, né? Olha só, na situação número 1, vamos ver. Se o corretor de imóveis viajar, a corretagem de imóveis a cargo dele vai acontecer? Não vai acontecer. Logo, o corretor de imóveis não é empresário. Ele estaria aqui na situação número 2. Tá? Eu quero saber se um médico que atende no seu consultório, ele é empresário. Não, ele não é empresário. Por quê? Vamos lá. O que acontece se o médico viajar? Vai haver consultas ali sendo desenvolvidas no consultório? Não vai haver. Logo, o médico está na situação número 2. O resultado da atividade dele depende exclusivamente da atuação pessoal, da atuação personalíssima dele. Não adianta esse médico ter uma secretária. Se o paciente chegar no consultório dele e só estiver a secretária lá, né, vai dizer, olha, eu vim aqui para consulta com o doutor fulano. Não, o doutor fulano precisou viajar, não está, tal, papá. Ok, eu vou remarcar minha consulta, né? Já pensou se a secretária diz assim, não, mas entre aí que eu vou lhe consultar, porque eu trabalho com ele há muitos anos, já estou acostumada aqui a ver. Não, minha senhora, pelo amor de Deus, não vou me consultar com a senhora, não. Quem é que realiza consultas? É o médico, né? Então, se ele não está no consultório, não há atividade econômica sendo exercida ali. A secretária está ali apenas para auxiliá-lo na sua atividade. Tá? Então, se não há organização empresarial, não há que se falar em empresário. Existe uma distinção que nós precisamos fazer, né, entre atividade econômica e atividade empresarial. Nem toda atividade econômica é atividade empresarial. Tá? Deixa eu colocar aqui. Então, atividade econômica
é uma coisa e atividade empresarial é outra, tá? Digamos assim, tá, uma está contida na outra. Nós temos um conjunto maior, que é o da atividade econômica, dentro do qual está a atividade empresarial. Vamos colocar assim, tá? Não sei se está muito claro, mas enfim, a atividade empresarial é um conjunto menor, ela está contida dentro da atividade econômica. Toda atividade empresarial é uma atividade econômica, mas a recíproca não é verdadeira, tá? A recíproca não é verdadeira. Bom, então, se nós falamos de corretagem de imóveis, nós temos atividade econômica, mas que não é atividade empresarial, tá? Tanto é que nós temos aqui uma exceção feita dentro da própria lei. Nós temos aqui no parágrafo único do artigo 966, aqueles que são expressamente excluídos desse conceito de empresário, tá? Mas antes de falar dele, eu vou recapitular aqui com você, aluno, com você, aluna, tá? O conceito legal de empresário. Então, vamos lá. Artigo 966, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Nós extraímos deste conceito os elementos caracterizadores do empresário. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente... Opa, primeiro elemento caracterizador do empresário está aí, profissionalismo. Tá? Atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Opa, está aí o segundo elemento caracterizador, que é o exercício de uma atividade econômica de produção ou circulação de bens ou de serviços, e que nós esclarecemos para você que precisa ser atividade fim, não pode ser apenas atividade meio, ok? E a palavrinha e atividade econômica organizada, esse adjetivo organizada, se remete ao terceiro elemento caracterizador do empresário, que é a organização empresarial. Tá? Estão aqui, então, os três elementos caracterizadores. Organização empresarial, que significa a conjugação dos fatores básicos da produção: capital, trabalho, insumos e tecnologia. E é preciso dizer, é preciso enfatizar que esses elementos caracterizadores, eles são cumulativos. Veja bem, se faltar apenas um deles, nós não temos a figura do empresário. Vamos procurar saber o que nós temos. Se é o profissional liberal, se é o autônomo, mas não estará presente a figura do empresário se faltar pelo menos um deles, tá? Esses elementos caracterizadores são, portanto, cumulativos, ok? Mas, retomando aqui os excluídos da noção de empresário. Então, como nós afirmamos agora há pouco, dizer fulano exerce atividade econômica não é a mesma coisa que dizer fulano exerce atividade empresarial. Tá? Atividade empresarial é espécie de atividade econômica. O que é atividade econômica? Atividade econômica é toda atividade que põe riquezas para circular. Tá? Então, existe atividade econômica empresarial e atividade econômica não empresarial. Certo? Nós temos, então, aqui no parágrafo único do artigo 966, os expressamente excluídos desse conceito de empresário. O caput do artigo 966, a gente já conheceu há pouco, né? Que diz: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Aí vem o parágrafo único, que é o foco da nossa atenção agora. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Veja bem, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual. A profissão intelectual está expressamente excluída da noção de empresário. Por quê?
Lembram do desenho que nós fizemos há pouco? A organização empresarial é aquela máquina em funcionamento. E é a máquina que é responsável pelo resultado. Produção ou circulação de bens ou de serviços. Quando o resultado, produção ou circulação de bens ou de serviços, depende não da máquina, mas da atuação personalíssima, da atuação pessoal de alguém, então isto não é empresa, tá? Empresa não envolve pessoalidade. Empresa, atividade empresarial, uma atividade impessoal, ok? Então, nas profissões intelectuais, nós temos essa pessoalidade. Eu posso ensinar alguém a consertar um equipamento. Eu posso ensinar alguém a cozinhar. Eu posso ensinar alguém a limpar alguma coisa, mas a pensar como eu penso, não dá. A profissão intelectual é, portanto, uma profissão personalista, que se exerce, né? A partir da... Veja, o intelecto é a manifestação do espírito humano. Isso é indelegável. Tá? Eu não tenho como... se eu sou médico, por exemplo, eu não tenho como ensinar ninguém a pensar como eu penso na hora de um diagnóstico. Se eu sou advogado, eu não tenho como ensinar ninguém a pensar como eu penso na hora de definir uma estratégia jurídica. Tá? Então, no caso dos médicos, dos advogados, dos economistas, dos contadores, dos arquitetos, dos engenheiros, enfim, de todos aqueles que exercem qualquer das chamadas profissões intelectuais, tá? O resultado da sua atividade depende da sua atuação pessoal, da sua atuação personalíssima. Tá? Se eu sou advogado, tenho o meu escritório. Se eu viajar, o meu escritório vai funcionar? Não. Meu escritório não vai funcionar. Tá claro, estará ali a secretária, estarão ali os estagiários, tá? Mas quem toma as decisões processuais? Quem é que assina as petições? Quem é que vai para as audiências? Tá? É o advogado. E o advogado, ele não tem como delegar isso a ninguém que não seja, evidentemente, advogado, né? A menos que ele tenha parceiros no escritório que possam fazer isso por ele. Mas o médico, a mesma coisa, né? O médico tem o seu consultório ali e tal. Quando ele está viajando, ou se ele adoecer, se ele foi participar de um congresso, qualquer coisa assim, se ele foi dar uma palestra, naquele momento o consultório não vai funcionar. Tá? Essa é uma característica das profissões intelectuais. Voltando aqui ao parágrafo único do artigo 966, ele fez uma subdivisão das profissões intelectuais. O legislador colocou as profissões intelectuais subdivididas em de natureza científica, de natureza literária e de natureza artística. Essa subdivisão, essa classificação das profissões intelectuais, ela vai funcionar em 99% dos casos. Ela não é exaustiva. E em algum momento nós podemos encontrar alguma atividade intelectual que não se enquadre aí. Eu dou como exemplo o tradutor de idiomas, por exemplo, né? O tradutor, um tradutor juramentado ou não, tal, quem se propõe a fazer traduções de idiomas. Exerce uma profissão intelectual? Sem dúvida nenhuma. É empresário? Não é, tá? Porque exerce uma profissão intelectual. Agora, eu vou conseguir enquadrar em profissão de natureza científica? Não, né? Literária, creio que também não se pode dizer que não. Se pode dizer que não, perdão. Artística também não se trata de arte. Então, sem dúvida, é uma profissão intelectual, mas que nós não conseguimos enquadrar com perfeição, nem em científica, nem em literária, nem em artística. O que seriam as profissões intelectuais de natureza científica? São aquelas para cujo exercício se requer o conhecimento científico, conhecimento no campo das ciências, né? E uma ciência, vale dizer, está sempre em busca de verdades, né? Uma ciência, nós estamos falando de uma área onde não existem verdades absolutas, né? A ciência está sempre em busca de verdades. O direito é uma ciência? Sim, sem dúvida, o direito é uma ciência, ciência jurídica. Tá? A sociedade está em constante evolução e o direito está aí
tentando acompanhar. Medicina é uma ciência? Sim. A contabilidade é uma ciência? Também. A administração de empresas é uma ciência? Também. Tá? Por quê? Porque todas essas áreas estão em constante evolução, sempre surgindo novas metodologias, novas teorias, enfim, e para a coisa poder fluir. Né? Então, as profissões de natureza científica, profissões intelectuais de natureza científica, são essas para cujo exercício se requer o conhecimento altamente especializado, conhecimento científico, né? Profissão intelectual de natureza literária. Aí nós estamos falando da profissão do escritor, basicamente. Artística é o compositor, né? Enfim, o poeta, seja o que for nessa área, né? Certo? Bem, então, seja qual for a natureza da sua profissão intelectual, se você é um profissional intelectual, você não é empresário. Você está expressamente afastado desse conceito. Por quê? Porque o resultado da sua atividade depende da sua atuação personalíssima, ok? Então, isso se incompatibiliza com aquela noção que nós vimos há pouco de organização empresarial. Veja bem, a lei faz uma observação. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. Ou seja, mesmo que o advogado tenha uma secretária, tenha um estagiário, mesmo que o médico tenha lá sua secretária, seu secretário, seu estagiário, ainda assim não serão empresários. Porque essas pessoas estão ali para auxiliar o exercício da profissão do médico, do advogado, do contador, conforme o caso. Não são eles que vão exercer a profissão. Eles estão ali apenas para auxiliar no exercício da profissão. Então, não muda o fato de que esses profissionais não são empresários. Só que vem uma ressalva, né? Você vê como a lei é interessante. Há uma regra no caput do artigo 966. Vem o parágrafo único estabelecer a exceção. Só que o finalzinho do parágrafo único traz a exceção da exceção, o que acaba voltando para a regra, né? Então, veja bem, nesse finalzinho, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Opa! Então, o profissional intelectual, normalmente ele não é empresário, a menos que o exercício da profissão constitua um elemento dentro de um contexto empresarial. Poderíamos dizer que uma escola é uma empresa? Sim, uma escola é uma empresa. Mas a profissão do professor é uma profissão intelectual. Tá? Isso prejudica a caracterização de empresa? De jeito nenhum. Não prejudica a caracterização da escola como uma empresa. A escola reúne todos os elementos, inclusive de impessoalidade. Quem está na sala de aula não é necessariamente o dono da escola, não é verdade? A sala de aula está ali, existem professores contratados. Então, o exercício da profissão intelectual do professor dentro da escola não prejudica a caracterização da escola como empresa. O médico é um profissional intelectual. O médico não é, portanto, empresário. Entretanto, quando a gente olha para um grande hospital, um complexo hospital, tá? Veja bem, você tem um médico ali dentro exercendo a profissão intelectual como um elemento, ok? A profissão não é o centro das atenções, ela é apenas um elemento dentro de um contexto empresarial. Quando falamos de um grande hospital presta consultas, assim como faz o médico, ok? Só que no grande hospital você tem também internações, você tem, muitas vezes, o plano de saúde, você tem lanchonete para atendimento aos acompanhantes dos pacientes, né? Você tem setor de nutrição, você tem setor de farmácia. Então, essa diversidade do objeto, essa complexidade do objeto, já torna o grande hospital uma empresa. E dentro dessa empresa nós temos ali o médico exercendo a sua profissão intelectual. Prejudicou a caracterização do hospital como empresa? Não, porque se trata apenas de um elemento isolado dentro do contexto empresarial. Então, aí nós estamos na partezinha final, né, do parágrafo único, ok? Muito bem, então, ficaremos neste ponto por enquanto e já já retornaremos no próximo vídeo com a nossa sequência.